Graça e paz, boa noite. Lembrando que é um texto da Palavra de Deus, e resolvi meditar nesse texto que se encontra aqui em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos judeus. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel e dos quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Interessante o texto de Neemias, vale a pena meditarmos nele. Esse texto nos mostra que muitas vezes, diante de situações difíceis, decisões que não é fácil, lógico, decisão nunca é fácil tomar, mas principalmente quando tomamos ela sem primeiro observar o que Deus tem a dizer. E quando vamos entrar na presença de Deus para ver o que Deus tem a dizer, o primeiro passo a fazermos é nos desarmar das nossas decisões, dos nossos objetivos, porque às vezes nós vamos para a presença de Deus, mas já tomamos a decisão que nós queremos fazer e nada vai mudar. Então vamos na presença de Deus, clamar a Ele, mas tendo a certeza da decisão que eu já tomei. Daí de que adianta? Se eu vou clamar a Deus e entrar na presença de Deus para pedir algo a Deus, eu tenho que estar desarmado das minhas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça. O interessante de Neemias aqui é que ele, após ouvir a informação do seu irmão, explicando com respeito o que estava em Jerusalém, como estava passando as pessoas lá, o primeiro passo dele foi, ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Antes de qualquer decisão, primeiro ele clamou a Deus. Ele passou uns dias orando, clamando a Deus, como ele diz aqui, jejuando, orando perante Deus dos céus. E ele fala aqui, lamentei por alguns dias. Então, por alguns dias, ele esteve assim. Lá no capítulo 2, no versículo 1, diz: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecê-lo e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas queimadas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se é do teu servo, se o teu servo achou mercê em tua presença, peço-te que me envie a Judá e a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu lhe reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, ele me disse:
Quando durarás a tua ausência? Quando voltarás? Aprova o rei enviar-me e marquei um certo prazo. Bom, aqui uma coisa interessante. Mais uma vez, quando o rei pergunta o que quer que eu te faça, era um espaço muito curtinho, mas ele novamente orou a Deus. Antes de tomar uma decisão, ele novamente clamou a Deus para depois falar com o rei. Enquanto o rei perguntava o que quer que eu te faça, ele orou a Deus. E que ele diz aqui, ele entrou na presença do rei, triste. Nunca poderia ele entrar na presença do rei triste, mas ele entrou. Estava triste e o rei pergunta a ele, o que quer que eu te faça? Vamos observar aqui um passo importante. Era uma decisão difícil, o rei queria mandar o seu copeiro para outro lugar, ficar sem o seu copeiro principal. O rei liberar condições para ele pediu depois madeira para construir o templo, pediu carta para entrar em Jerusalém. O rei tinha que abrir mão de muita coisa em prol dele. Mas o rei, isso era impossível, praticamente impossível. Se ele tivesse ido direto para o rei, talvez não tinha conseguido isso. Mas o que ele fez? Primeiro ele passou dias orando, jejuando, clamando a Deus. Depois ele entrou na presença do rei. Naquele momento levar o alimento do rei, já que ele era o copeiro, comeu um pouco para depois dar para o rei. Ele então ali estava triste. E o rei pergunta o que estava acontecendo. E ele vai e diz, e a resposta da sua oração, que parecia impossível, era uma decisão impossível, o rei liberar o que parecia impossível, tornou possível. E ele ganhou o que queria de Deus, não foi do rei, foi de Deus. E Deus abriu as portas, ele foi para Jerusalém e fez uma grande obra. Diante de decisões importantes, nós não podemos ir direto fazer o que queremos. Não podemos armar nossa estratégia e fazer o que nós queremos, sem antes, primeiro, desarmado, entrar na presença de Deus e clamar a Deus, e suplicar a Deus, e jejuar a Deus, e adorar a Deus. Depois, e Deus abre as portas. Depois ele foi aqui falar com o rei e recebeu a resposta que ele tanto clamou e ele tanto pediu, mas antes ele clamou a Deus. Nós às vezes somos desesperados, nós entramos, nós vamos direto. Se nós temos dinheiro, vamos gastar. Se temos quem toma emprestado, então emprestado. Sem primeiro falar com Deus. Depois de fazer tudo e não dar certo, nós falamos assim, eu já fiz de tudo, agora só me resta Deus. Está errado, você deveria ter clamado a Deus primeiro e não deixar a Deus por último. Meus amados, que venhamos sempre apresentar diante de Deus o nosso clamor, as nossas preocupações, as nossas decisões. E depois, com a paz no coração, sendo recomendado, entendendo a vontade de Deus, não a nossa. Depois, dentro dessa vontade, tomarmos a decisão. Nem sempre a decisão que queremos tomar é a correta. Quando clamamos a Deus, Deus nos mostra a decisão correta. Deus nos abençoe, nos faça firme e forte, para sempre glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, de acordo com a sua santa e bendita vontade. Amém.